contratado ou contratada. Fala aí, Dudu, boa tarde. Olá, Mônica, olá, Cairo, olá para a nossa audiência do Link Podcast que nos acompanha aqui. Muito bom saber que vocês estão já na audiência, curtindo, se inscrevendo no canal. Já chego com o giro de notícias do mundo da televisão. Duas dessas notícias que eu destaco é relacionado ao BBB também, mas vamos começar com aquela questão que eu havia tratado na sexta-feira. Lembra que eu comentei sobre o casos de família, que o SBT estava tentando transformar o programa em um programa semanal, tinha até feito uma enquete? Pois é, se confirmou, né? Para ser contra a Cristina Rocha. Cristina Rocha ficou indignada com essa decisão dos diretores da emissora, mas ela teve que aceitar que o Casos de Família, a partir do dia 21 deste mês, comece a ser exibido aos sábados. E com isso o SBT colocará fim à sessão de filmes, porque a única sessão de filme que o SBT tinha na programação era justamente no sábado à tarde, porque os filmes de terça e de sexta-feira que o SBT exibia no Cine Espetacular e na Tela de Sucessos, acabou recentemente quando o SBT implementou de segunda a sexta-feira uma linha de shows, ou seja, depois do programa do Ratinho, tem sempre um programa ali diversificado para entregar para o De Noite, que é diário do Danilo Gentili. Então a grade do SBT, durante a semana, já tinha acabado com sobrava o filme de sábado à tarde. E esse filme acaba a partir do dia 21, porque dá lugar à exibição que se torna semanal do Casos de Família, que era um programa diário, estava sendo exibido justamente às 5 horas da tarde, depois do Fofocalizando, 5h45. Agora o Casos de Família acabou na última sexta-feira, e para tristeza do SBT, sabe por quê? Eu puxei o consolidado que chegou hoje por volta das 11 horas da manhã, de sexta-feira, e, lamentavelmente, o Casos de Família foi o programa de maior audiência do SBT na sexta-feira. Então, se você puxar todas as médias de todas as atrações do SBT na sexta-feira, a maior média, superando o SBT Brasil, superando o programa do Ratinho, que não teve na sexta-feira, porque teve o Verão Maior, que é uma transmissão de show do SBT, e aí, de repente, o Casos de Família aparece com uma maior média na sexta-feira do SBT. Ou seja, um programa que vinha se destacando de audiência, era um programa que estava conseguindo vencer o principal concorrente do horário, que é o Brasil Urgente, do Joel da Atena, que sempre incomodou o SBT naquela faixa, mas com Casos de Família o Casos estava na frente, e infelizmente o SBT tira o Caso de Família. Ah, Dudu, então o que o SBT colocou no lugar? Colocou uma novela mexicana que já existia, entre 5h45 e 18h30 já existia essa novela. O SBT só esticou a exibição dessa novela, que está começando agora às 5 da tarde, depois do Fofocalizando, e vai até às 18h30. Ou seja, o SBT preencheu o horário do Casos com essa novela. Há quem diga que o SBT está querendo acabar com essa novela logo, por isso que tirou o Caso de Família e esticou a novela para ela ir limando os capítulos com mais rapidez, e conseguir ali estrear a tão falada revista eletrônica, que teria o comando de Brito Júnior e, quem sabe, até mesmo junto com ele, a Kátia Fonseca. Olha, minha tia. E a Kátia Fonseca, Mônica, postou uma foto no Instagram batendo numa porta, na viagem que ela fez para o exterior. Só que em cima dessa porta tem o número 4. O número 4 é o número do SBT aqui em São Paulo, na televisão do povo. Quer dizer, ela está batendo as portas de assinar com o SBT? É a mensagem que talvez ela quis passar com essa foto. Não sabemos ainda, não tem nada assinado. Mas há uma grande expectativa, tanto para a contratação da Kátia quanto do Brito Júnior. Ô, Dudu, até mas porque a Kátia ela não concorreria? Tô bem fazendo fofoca mesmo aqui, tá? Bem fofoca. Sim. A Kátia ela não concorre com a mesma vaga com a Sônia Abrão? Não, assim, no SBT realmente está uma incógnita em várias situações. Eu te explico por quê. A Alessandra Ribeiro é a nova manda-chuva lá no SBT. Ela está liderando um processo de transformação interna na grade de programação da emissora. E a pergunta que fica é, essas mudanças estão acontecendo, mas ainda tem diretor que está lá e que está prestes a sair da emissora. Então ninguém bate o martelo, tem diretores que negociam com as pessoas, mas talvez perder um pouco essa autonomia. Então está essa incerteza. Projetos existem, contratações estão engatilhadas, mas para apertar o ok e o verde, só com o ok dessa nova VP lá do SBT e também com o ok da Daniela, né, que voltou recentemente das férias. Então, a revista eletrônica estão falando que vai ser nesse horário.
A Kátia Fonseca talvez assumiria o programa de manhã e o Brito Júnior ficaria com a revista eletrônica. Mas há quem fala que os dois comandariam o mesmo programa entre 5 da tarde e as 18h30, ou de 5 da tarde até as 7h45 da noite, porque o Aqui Agora terminaria. Outra informação de momento. Lembra da história do Alô Você, que o André Azeredo iria comandar o Alô Você até sexta-feira, dia 13, porque teria assinado o contrato com a Record e estaria deixando o Alô Você. Se ele deixar o Alô Você, o SBT tem duas possibilidades e os diretores vão bater essa semana o martelo de quem vai ficar com o Alô Você. Está entre Marcão do Povo, que está indo muito bem de audiência nas manhãs do SBT atualmente, e a Daniele Brandi, que comanda atualmente o Aqui Agora e que poderia assumir o Alô Você, colocando fim no Aqui Agora e entrando com a nova revista eletrônica. Há quem diga também que o Alô Você, se continuar existindo, vai ser um pouco mais curto, porque o SBT tem planos de colocar um programa esportivo diário no horário do almoço com o Benjamin Beck. Só que aí tem um problema. O Ben já vai voltar? O SBT não tem público esportivo. Pois é, o Benja, eles trabalham aí, eles sempre gostam do resultado que ele deu, né, comercialmente, porque de audiência o Arena SBT não se destacava muito bem, e sempre se falou num programa esportivo, era um desejo do departamento comercial, mas em audiência, já adianto para vocês que seria pífio os resultados de programa esportivo no horário do almoço do SBT, porque já fizeram testes e não deu certo. Aliás, derrubou bruscamente a audiência. Agora, falando em audiência, o SBT passou um perrengue agora à tarde, porque por volta de 2h30, quando estava no ar a nova novela que o SBT estreou, substituindo uma outra, que é a Rubi, a situação da audiência ficou complicada, porque o Neto, lá na Band com os donos da bola, passou o SBT, entregou com uma audiência muito alta para o Léo Dias com o Melhor da Tarde, e o Léo Dias já logo no começo do programa já estava em terceiro lugar. Léo Dias que chegou a picos de 2,6 com o Melhor da Tarde. E eu falo Léo Dias porque as pautas que ele coloca lá é ele que apura. Mas quem apresentou ele hoje, o programa, não foi nem o Léo Dias. Só estava sozinha no estúdio a Cris Flores com outro comentarista de fofocas lá. Eu dei uma espiadinha assim, e o programa estava bom mesmo. Eu dei uma espiadinha tanto Mônica, no Fofocalizando quanto nesse programa da tarde do Léo Dias. Eu tô com a tarde, eu tô com a tarde é sua, mas a tarde é sua é da Sônia Abrão, melhor da tarde. E realmente o programa tá muito bom, tá alinhado. A Cris Flores é uma apresentadora incrível, ela sabe como fazer. E a gente já tinha comentado aqui, se tem alguém que sabe a fórmula, né, o que funciona nesse horário, é o Léo Dias e a Cris Flores, né, gente? Então são duas pessoas fortíssimas na TV, que sabem se comunicar muito bem e que conseguem atrair o público num horário que compete com o Fofocalizando, que agora, né, reforçou, pelo menos temporariamente, o seu time com a Carol Lecker. Então parece que aquela expressividade da Carol Lecker era mais uma ansiedade ali, uma curiosidade do público do que, né, propriamente isso iria se manter a longo prazo. Fala, Dudu. A novela Meu Coração é Teu, que o SBT reestreou, reexibindo ela através de reprise, é que perdeu para o Melhor da Tarde, mas depois começou Rubi, que está no final, e a Rubi recuperou o terceiro lugar, passou o programa do Léo Dias e conseguiu entregar aí em terceiro lugar para o Fofocalizando. O Fofocalizando manteve esse terceiro lugar, só que tem um problema. Eu não tinha falado que na sexta-feira o Caso de Família bombou e estava ganhando da Band? Disse. Pois é, a novela que substituiu o Casos de Família, que é Coração Indomável, com uma exibição um pouco maior, nesse primeiro dia dela, nesse novo horário, não empolgou. Ela está perdendo para o Brasil Urgente. Eu não sei se é por conta da cobertura da chuva e de alguns casos emblemáticos aí que a Band está exibindo agora, mas Coração Indomado ficou atrás da Band, sendo que o Caso de Família, na semana passada, estava ganhando da Band nesse horário. Então é sinal vermelho aí para o SBT, mas como eu disse, essa novela está prestes a acabar e com agora uma duração maior, tende a acabar o quanto antes, e aí o SBT, quem sabe, coloca essa tão sonhada revista eletrônica aí com o Brito Júnior. Beleza. Uma outra informação que acaba de chegar... segura aí um pouquinho, Dudu, só pra gente ler o superchat. Tá. Você segura essa informação pra gente? Boa. Segura, porque se a gente entregar todo o ouro agora também, o pessoal vai dizer assim, já tô sabendo tudo. O Dudu entregou 25 notícias em 1 minuto, então vamos segurar pelo menos umas 5 para mais tarde, pode ser? Sabe por quê? Chegaram alguns superchats e aqui a diretora já tá no meu ponto assim, Mônica, precisamos ler o superchat.